Nós estamos caminhando numa série de exposições bíblicas no livro dos Juízes. Nós já entramos no capítulo 10 e fomos até o capítulo 7, o capítulo 5, na verdade. E hoje nós continuamos essa leitura. Juízes, capítulo 10. Assim diz o Senhor: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram os Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos ídolos estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados a acampamento em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Assim diz o Senhor. Vamos orar. Pai, a tua palavra já foi lida, nós temos a plena certeza que o Senhor já nos falou quando a tua palavra foi lida. Agora, Senhor, rogamos que o Senhor nos aplique essas verdades eternas, que o Senhor nos capacite a viver de acordo com a tua santa vontade. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Quando a gente olha para um texto como esse, que fala sobre idolatria, talvez na sua cabeça pode haver um distanciamento. Isso não acontece comigo. Eu já sou um homem ou uma mulher do século 21, parece que não tem muita liga. Um povo que vai para um lugar, adora uma imagem, a um ídolo, fica fazendo culto, sacrifício, parece que existe uma distância entre essa forma de fazer e a forma como a gente vive hoje. Imagino que você tem dificuldade de pensar num colega, num parente que na semana passada sacrificou um animal e fez sacrifício a uma imagem. Isso não é uma coisa que dentro do nosso contexto cultural não é comum. E por isso pode nos dar uma ideia de que um texto desse não fala para a gente hoje. No entanto, todos nós podemos criar dentro dos nossos corações ídolos. Não a semelhança de como aconteceu aqui no povo de Israel, um ídolo de um povo, uma imagem, mas podemos criar um ídolo dentro do nosso coração. Ídolo esse que pode ser o poder, o sucesso, o dinheiro, a saúde, muitas coisas. E esse ídolo, ele nos escraviza. Aqui a gente está se deparando com a realidade de um povo que adora Astarote e a Baalins, diversos deuses, e nesse processo de adorar os diversos deuses,
O texto nos conta que eles são escravizados. Eles adoram os deuses, eles são escravizados. Esses povos, se você notar aqui na sua Bíblia, a gente tem Baal, os Baalim já foram, mas tem uma lista muito interessante aqui de povos relacionados aos ídolos. Moabe, os filisteus, os jebuseus, temos os ferezeus, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os sidônios. Todos esses povos foram povos que Israel já batalhou e venceu. Israel batalhou, venceu esse povo e estava adorando a Deus. Só que isso é estranho para a gente pensar. Eu batalhei contra aquele povo, eu venci a batalha, conquistei a terra daquele povo, só que agora eu passo a adorar o ídolo fracassado daquele povo. E quando isso acontece no meio de Israel, aquele ídolo não abençoa, mas escraviza. Deus faz de tudo para libertar o povo da escravidão e da servidão a esses povos. O que é que esses povos fazem? Idolatram. Quando eles idolatram, eles são escravizados. O que o escritor de Juízes está nos contando é que existe uma relação muito direta entre idolatria e escravidão, escravidão e idolatria, idolatria e escravidão. Quando você idolatra algo, você se torna escravo desse algo. Quando você se torna escravo de algo, você idolatra esse algo. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite, o risco dessa conexão, idolatria e escravidão, escravidão e idolatria, porque a gente pode pensar que isso não nos afeta, mas nos afeta sim. Toda vez que eu tento valorizar um propósito, como, por exemplo, a minha família, eu vou valorizar a minha família, o relacionamento, o meu casamento. Todo mundo acha que é muito importante, eu prezo muito pelo meu casamento, mas quando eu busco o sucesso e a valorização do meu casamento, e aí vai o detalhe, quando eu sacrifico tudo pelo meu casamento, e o meu casamento fracassa, ou quando o casamento de alguém fracassa, a primeira opção de uma pessoa que fez de tudo, que sacrificou tudo por um casamento que fracassou, é dizer assim: eu tenho que ter outro relacionamento, porque quando eu me casar de novo, eu vou fazer diferente, porque eu vou fazer de outro jeito e aí vai dar certo. Pessoas que costumam sacrificar tudo por um algo, elas nunca acham que o problema é o algo. Sempre o problema é porque ela não deu tudo de si. Eu deveria ter dado tudo de mim. Se eu desse tudo de mim, se eu fizesse desse jeito, tudo daria certo. Quando na verdade o problema é a forma como eu me relaciono com essa coisa. É quando eu me relaciono com algo sacrificando tudo por isso. O problema não é adorar um ídolo, mas quando adorá-lo não é o suficiente. E é isso que Deus está mostrando. Deus está mostrando que o problema em si, a raiz do problema não é só adorar. É quando adorar não é o suficiente. É quando eu tenho que entregar de mim, quando eu tenho que sacrificar o meu tempo, quando eu tenho que sacrificar o meu dinheiro, quando eu tenho que sacrificar meus filhos, para que esse algo dê certo. O ídolo sempre vai querer mais. A idolatria e a escravidão andam, lado a lado. E Deus não aceita que isso aconteça. Vou dar mais um exemplo. Uma pessoa que adora o dinheiro. Essa pessoa, ela quer viver sempre como e da forma como o dinheiro vai chegar na sua mão. Eu vou fazer desse modo para o dinheiro chegar na minha mão. Eu vou fazer desse modo para o dinheiro chegar na minha mão. Sabe o que é isso? O dinheiro está lhe governando. Suas decisões, a forma se você vai para cá ou para lá, está sendo governado pelo dinheiro.
O ídolo não quer só adoração, ele quer governar você. E é isso que a gente se depara. O ídolo não queria só que Israel tivesse as suas imagens, postes ídolos. Os inimigos, eles queriam dominar Israel. E isso começa com a idolatria, com a adoração de alguma coisa. Os israelitas, quando eles começam a ser governados por esses ídolos, e eles sofrem as penas dessa servidão, a primeira opção deles qual é? Eles dizem: ó Senhor, nós pecamos, nos livra desse sofrimento, temos pecado contra Ti, versículo 10, temos pecado contra Ti, nos livra, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins, a Baal. Sabe o que acontece? Sabe quando você fica num beco sem saída? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Israel estava assim. Aí o que Israel faz? Vou buscar o apoio de Deus. É como assim, um mais fraco pede ajuda a um mais forte. É isso. Israel quer resolver um problema. Ele está no enrascada e ele quer resolver esse problema. E a melhor forma é dizer: ó Deus, eu pequei, me ajuda aí, me tira dessa situação. Que botões eu tenho que apertar para resolver esse problema? Quantos bezerros eu tenho que sacrificar? O que eu tenho que fazer? Quantos botões eu tenho que apertar aqui para resolver a minha situação? É basicamente isso. Aí Israel diz: Deus, eu pequei, me ajuda. Quantas vezes a gente faz desse jeito também? Eu faço o que é errado, eu adoro, eu pego o meu dinheiro e faço dele o meu tudo, eu faço da minha família o meu tudo, eu faço de um filho o meu tudo, sacrifico tudo pelo filho, pela família, pelo dinheiro, por um casamento, por um relacionamento. Aí quando a coisa dá errado, aí eu vou para a igreja e digo: pastor, e aí? O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Tenho que entrar no grupo louvor, tenho que orar, tenho que ler a Bíblia? Me passa uma receita para resolver esse problema. Israel queria uma receita. Deus, eu pequei, adorei os outros ídolos, desculpa aí qualquer coisa, vamos resolver aqui essa situação? A resposta de Deus diante dessa tentativa de Israel de se livrar das consequências do problema é muito interessante. Deus diz assim: quando os egípcios, os amorreus, e vai falando toda a lista dos povos, oprimiram você, eu libertei, não foram os ídolos, fui eu quem libertei. Aqui Deus começa a trabalhar o verdadeiro arrependimento do povo. Fui eu quem fiz, fui eu que atuei. Clamem aos deuses de vocês, clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem. Deus está dizendo assim: ora, você não estava até pouco tempo gostando de sacrificar tudo por um ídolo? Vá lá para o ídolo, vá lá. Você não deu tudo, você não deixou de vir nos cultos, porque você tinha que dar um plantão, porque você tinha que fazer isso, aquilo. Agora você está com um problema? Vá lá, resolva com mais dinheiro. O dinheiro não é o seu ídolo? Essa é a resposta de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que eles só queriam resolver o problema na superficialidade. Faço isso, aquilo e pá, resolvido. E não era esse o ponto. O verdadeiro arrependimento não diz respeito a você simplesmente ter uma mudança superficial de atitude. O verdadeiro arrependimento da idolatria é muito mais do que isso, e Deus está querendo aprofundar essa situação com o povo. E aí a gente se depara com o verdadeiro arrependimento, quando o povo diz o seguinte, versículo 13, versículo 15, desculpe. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos,
livra-nos agora. O que é isso? O povo teve uma mudança de atitude. Eu vou explicar para vocês essa mudança de atitude. No primeiro momento, o povo chegou assim e disse: Deus, me desculpa, nós pecamos, tá? Nos livra. É aquela pessoa que chega assim e ora a Deus da seguinte forma: Deus, eu sei que eu fiz as coisas erradas, errei bastante, só quero que você resolva o meu problema. Só isso. Só resolve meu problema que está bom. Só isso. E aí é a ideia daquela pessoa que estabelece para Deus os critérios como Deus quer que ele faça. Deus, me desculpe, resolva meu problema. Aqui há uma mudança no processo. O povo diz assim: Deus, independente do que o Senhor quiser fazer, nós nos arrependemos. Vê a diferença? O pessoal está dizendo: Deus, me desculpe, nos ajude, eu quero que você me ajude. No outro momento eles dizem assim: Deus, nos desculpe, faça conosco o que o Senhor quiser. Faça conosco o que o Senhor quiser. Faça conosco o que o Senhor quiser. Mas rogamos, livra-nos. A relação que ele estabelece não é: Deus, eu quero que você faça A, B ou C na minha vida. É a ideia de alguém que diz assim: Deus, eu pequei, faça comigo o que o Senhor quiser, mas por favor, Deus, me ajuda. E essa é a relação daqueles que realmente encontram o verdadeiro arrependimento. Quem está arrependido de verdade diante de Deus, não estabelece critérios de como ele quer ou ela quer que Deus haja na sua vida. Deus não está para satisfazer a sua vontade e a minha vontade. A nossa posição tem que ser como de Israel: eu pequei, eu não me relaciono com Deus pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. E esse foi o girar da chave. Israel precisava entender que eles adoravam a Deus por quem Ele era, independente se Deus os castigasse, se Deus trouxesse sobre eles mais perseguição, mas ainda assim eles estariam com Deus. Isso é tão complexo porque existe dentro do seio das igrejas, se irradia uma ideia de que: Deus, eu pedi desculpa, agora eu quero leite e mel, eu só quero coisa boa. Quando o sofrimento vem, por que eu estou sofrendo? Ora, eu não já pedi desculpa? Vamos cancelar essa situação 0-0 e resolver essa situação? Quando na verdade o coração arrependido, ele chega para Deus e diz: Deus, eu pequei, disposto a receber as consequências do meu pecado, mas eu não consigo, por favor, Deus, me ajude. Essa é a diferença do verdadeiro arrependimento. Eu estou com Deus independente do que aconteça. Isso mudou a realidade de Israel, de um povo que simplesmente dizia: Deus, desculpa aí. É como aquela criança que diz assim: pai, o que é que eu tenho que fazer para assistir desenho? Filho, você tem que ser mais obediente. Aí o menino passa uns 30 minutos assim obedecendo. E aí, tudo bem? Já posso assistir desenho agora? Não é assim. É muito mais a ideia de que assim: pai, eu sei que eu não mereço assistir desenho, mas quando o Senhor quiser e se lembrar de mim, estou aqui, viu? É muito mais uma ideia de conceber quem eu sou, a condição na qual eu me encontro. Israel percebe isso, e isso caracteriza o verdadeiro arrependimento. A igreja precisa arrepender-se, e se arrepender entendendo que independente das consequências, Deus é Deus. Deus continua sendo Senhor. Não é porque você sofre mais, porque não está chegando alguma coisa ou outra, que Deus não está te amando. Esse é o caminho para o verdadeiro arrependimento.
E hoje você tem que sair dessa igreja entendendo que o verdadeiro arrependimento não impõe a Deus a sua vontade, mas se submete à vontade do Senhor. Diante dessa realidade, a partir do versículo seguinte, o versículo 17, diz assim, a partir do versículo 16: então eles se desfizeram dos ídolos estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento. O verdadeiro arrependimento tem a ver com atitude, é jogar fora o ídolo. Se até hoje você viveu colocando toda a sua confiança no dinheiro que entra na sua conta, e você sacrificou a saúde da sua família, sacrificou o seu tempo pelo dinheiro, a partir de agora você precisa fazer o exercício do descanso, e descansar, trabalhar menos, e dizer: Deus, o Senhor vai me sustentar, mas eu vou ter tempo para o Senhor, eu não vou sacrificar a minha vida pelo Senhor. Se o seu ídolo são as redes sociais, o celular, que é um vício muito secreto, né? É um vício social que ninguém percebe. Se o seu vício, se o seu ídolo é o celular, é o smartphone, deixa ele de lado. Compra um aparelho que não tem rede social, abre mão desse ídolo. O vício e a idolatria nas redes sociais, ela tem a capacidade de transformar muitas pessoas, torna as pessoas duras, porque eu não estou vendo o outro que está do outro lado da outra telinha. Aí o que eu faço? Eu sou duro, eu brigo na internet, eu brigo no grupo da família, eu digo coisas no grupo da família que eu não diria se tivesse olho no olho. Há um tempo atrás se popularizou muito um aplicativo, né, chamado People. Esse aplicativo era um aplicativo que você avaliava as pessoas. Então, Kleber tinha o People e eu tinha o People. Aí ele dizia assim: não, o Ítalo é uma pessoa 5 estrelas. Aí eu dizia: Kleber é 5 estrelas. Aí se eu e o Kleber a gente tivesse um desentendimento, aí Kleber via e botava 2 estrelas. E aí você tinha aquele ranking. Uma pessoa 4 estrelas, 3 estrelas. Esse aplicativo gerou muita dor de cabeça, mas depois veio o Facebook e o Instagram, que aí é curtida. É curtida. Tal pessoa é uma pessoa bem curtida. Tal pessoa, aquela outra não é tão curtida assim. E o que acontece é que tem gente que vive em função de ser alguém curtido e curtida pelas outras pessoas. Isso faz com que isso mexe com a forma da pessoa, ao ponto de que ela vive na superficialidade, porque ela sempre mostra o melhor lado. Eu conheço uma pessoa que diz assim: ó, quando for tirar foto, é só desse lado aqui. Eu tenho certeza que as esposas de vocês não têm lado melhor, né? Mas eu conheço a esposa de um rapaz aí que tem um lado melhor. E aí ele sempre tem que ficar de um lado, porque se for tirar foto, tem que ser daquele lado para pegar o melhor lado. Gente, na vida real, a gente não pode escolher não, ninguém anda assim não, né? Gente, são os vários lados. Mas quando a gente tem essa idolatria às mídias sociais, a gente perde essa pessoalidade, a gente se torna superficial. E sabe o que é que isso leva? A solidão. Tem muita gente que não quer sair de casa, não quer se relacionar com pessoas, porque tem medo das pessoas descobrirem a sua verdadeira face, que é diferente daquela que a pessoa vende nas redes sociais. A solução, meus irmãos, é abrir mão dessa idolatria e tentar viver uma vida diferente. Se o ídolo do seu coração for o sexo, e aí eu não digo só isso, mas toda a gama de prazeres, se você vive sempre buscando prazer, se algo te deixa triste, você não faz. A ideia desse ídolo, por exemplo, é que você sempre tem que estar
feliz. Esses dias, né, eu fui na casa de uma pessoa, e aí tinha uma decoração e tinha uma taça, e na taça estava escrito assim: o importante na vida é ser feliz, o resto a gente mistura com gin. Ou seja, não pode ficar tranquilo que não é da igreja não. E aí, a ideia é o quê? Eu faço tudo, eu sacrifico tudo para ser feliz. Se eu estou triste, eu misturo com gin. Se eu estou decepcionado, eu misturo com gin. Se eu estou entediado, eu misturo com gin. Todo tipo de emoção que não seja felicidade, é só misturar com gin. Veja o quanto a idolatria, a satisfação, ao prazer, mexe com a vida da pessoa a ponto de que, se não for para ser feliz, ela prefere estar dopada fora da realidade. É isso que o ídolo do prazer quer fazer com a gente. E para isso é necessário a gente entender que só o Senhor é que pode nos trazer a verdadeira felicidade, que não é ser risonho e feliz, mas é ser contente. Contente é o estado daqueles que se preenchem de Deus e entendem que Deus é o bastante para a sua vida. E nessa hora você tem que entender que na vida tem momentos de tristeza, de apatia, de felicidade, mas tem dia ruim, tem dia que você acorda, você não quer levantar da cama, mas você lembra que quem te deu aquela condição de acordar naquele dia foi o Senhor do universo, e isso te faz sair da cama, não qualquer outra coisa. Você vai, se o seu ídolo é o trabalho, e você trabalha, deixa filho, esposa, esposo de lado, amigos, porque você quer ter sucesso no trabalho. Deixa eu contar para você, o ídolo não quer só te escravizar não, ele quer te destruir. Ele vai chegar e vai te deixar no estado do burnout, lá embaixo, porque a satisfação do ídolo é ver você humilhada e humilhado. Mas a forma de trabalhar que glorifica o Senhor, eu vou para o trabalho e digo assim: Deus, esse trabalho é para o Senhor, e por ser para o Senhor, tudo o que eu vou fazer agora, quando eu ligar esse computador, quando eu sair de casa, tem que expressar uma virtude. Então, se eu estou ligando aquele computador e alguém diz assim: olha, você vai ganhar mais uma promoção se você entregar aquela pessoa. Opa, vou caluniar alguém e ganhar uma promoção? Isso não expressa uma virtude, porque o meu trabalho é uma expressão do meu culto ao Senhor. Eu vou trabalhar até a exaustão, porque eu preciso, porque eu vou me fazer. Opa, eu não estou confiando em Deus. Eu não vou ter filho, porque eu quero me dedicar ao trabalho. Mandamento do Senhor, logo quando Ele cria Adão e Eva: crescer e multiplicar e encher a terra. Então, esse trabalho que está te impedindo de ter um filho, ter uma família, também está te escravizando. Então, todos esses aspectos precisam ter uma ação de tirar o ídolo do nosso coração, da nossa vida, jogar fora esses ídolos e trocar por virtudes do reino. É se relacionar com o dinheiro, é se relacionar com pessoas, é ter uma rede social, um celular, tudo mais, mas fazer disso para a glória de Deus, não para a nossa glória. O resultado de tudo isso é que Deus olha com misericórdia, e o texto diz: Ele não mais pôde suportar o sofrimento de Israel. Deus age com misericórdia, Ele não suporta mais o sofrimento do povo, e por isso Ele age com misericórdia. E aqui nos é apresentada uma grande tensão. Sabe qual é a tensão que está aqui? É a tensão entre a santidade e a misericórdia. Por que essa tensão entre a santidade e a misericórdia? Deus é santo e não aceita idolatria, mas ainda assim Ele é misericordioso com os idólatras. Gente, essa tensão vai caminhar
todo o livro de Juízes, você me pergunta, ora, mas se Deus é santo, por que Ele faz essa concessão para esses idólatras? Ele faz isso porque Ele faz isso nos méritos de Jesus Cristo. Deus, Ele retribui o mal, Ele retribui o pecado humano. Deus castiga. Mas sabe quem Ele castigou? Jesus Cristo na cruz. A justiça de Deus, o castigo de Deus foi sobre Jesus Cristo para nos dar a misericórdia. Se esse povo alcançou a misericórdia de Deus aqui em Juízes, foi nos méritos de Jesus Cristo, que levou sobre si o castigo, que levou sobre si os nossos pecados. Deus em Jesus Cristo puniu o pecado humano para que esse pecado e a culpa não viesse sobre a minha e sobre a sua vida. Essa é a tensão entre a santidade e a misericórdia. E a diferença é que a gente vive vidas que expressam a gratidão a Deus, porque nós não merecíamos, mas Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que era nosso foi sobre Ele. Por meio do sofrimento dele, você foi sarado, você foi sarada. A tensão entre santidade e misericórdia só é resolvida em Jesus Cristo. E o que é que eu tenho para contar? O Senhor não quer que você tenha ídolos, por isso Ele enviou Jesus Cristo. Abandone, jogue fora os seus ídolos, porque Deus enviou Jesus Cristo, e Ele está disposto a te acolher, a te abraçar, a cuidar, a restaurar, não porque você merece, mas porque Jesus Cristo proporcionou isso. Isso me motiva a todo dia acordar e abrir mão dos meus ídolos, porque eu sei que essa batalha pode ser e será vencida, porque Jesus Cristo venceu a morte. Que o Senhor nos capacite a viver assim. Vamos ficar de pé, louvar ao Senhor nessa hora e agradecer por esse Deus que é tão misericordioso. Enquanto o grupo de louvor se prepara, esse domingo eu vou aplicar uma ferramenta, e antes do grupo louvor começar, eu quero só que você escute o resumo de tudo que eu falei. E é o seguinte: o verdadeiro arrependimento é destacado com uma convicção profunda do erro e a aversão pelo que foi feito, não apenas uma busca por livramento das consequências. O texto também destaca a tensão entre a santidade e a misericórdia de Deus, e como essa tensão só é resolvida na cruz, onde Deus julga e pune o pecado. Que o Senhor capacite você a viver desse modo.